Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar aqui sobre estratégia de lance. O que é uma estratégia de lance? Para que serve a famosa estratégia de lance? Para você entender, estratégia de lance é na hora que você for criar as suas campanhas, é o que você diz para o Google, como que você quer que ele otimize e cobra os seus anúncios. Você quer que ele busque mais conversões? Você quer que ele busque mais cliques? Você quer que ele cobre por clique? Você quer que ele cobre através de um custo por conversão? Então, estratégia de lance é uma configuração que você vai fazer lá na hora de criar as suas campanhas, só que eu preciso te mostrar quais são as estratégias de lances que tem disponíveis e qual você deve usar nos momentos ideais. Não tem melhor, não tem pior. Não é que uma é melhor do que a outra. Não existe essa. Existem momentos para você colocar qual estratégia de lance você vai usar. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, na hora de criar campanha vai ter um campo lá para você definir qual estratégia de lance você vai querer usar. Se você vai querer Google, eu quero mais cliques no meu link. Google, eu quero mais conversões. Google, eu quero só conversões se eu tiver que gastar X. Então é isso que é a estratégia de lance. É o comando que você dá para o Google de como ele quer otimizar os seus anúncios, tá? Então vamos explicar. São 4 principais, tá? Tem outras aí, mas o que nós mais vamos usar são essas 4 principais. Então não se preocupe, Caio, eu vi uma outra lá. Nós vamos usar as principais, a que faz sentido para a nossa estratégia de vendas, tá? Então, repetindo, não tem melhor nem pior. São momentos. Cada momento requer uma estratégia de lance, ok? Eu desenhei aqui no quadro um funil. Por quê? Eu acabei de falar que cada momento requer uma estratégia de lance, certo? Se cada momento requer uma estratégia de lance, eu desenhei um funil para você entender quando que você deve usar cada estratégia, tá? Qual que é a estratégia primária? Cara, criei minha campanha agora, cara, é minha primeira campanha. Desculpa interromper esse vídeo aqui. Esse vídeo, na verdade, você pode ver que não é um padrão de YouTube, é um padrão de aula. Eu liberei uma aula dentro de um treinamento meu aqui pra você seguir essa aula. Então, normalmente não tem aquelas edições de vídeo de YouTube, é uma aula liberada e um ponto importante, vários alunos estão ganhando muito dinheiro fazendo CPA. Entenda o que é CPA, entenda o que é estratégia de lance, mas o mais importante de tudo, eu quero que você saiba que nós vamos abrir aí o Profissão Gringa, que é o quê? Um treinamento gratuito com 3 aulas grátis ao vivo para te ensinar a vender na gringa, do absoluto zero, como criar uma campanha, como escolher um produto gringo para vender. Para participar desse evento gratuito, que vai acontecer no dia 1, 3 e 5 de julho, cadastra aqui no link na descrição. Eu não tenho conversões, não tenho nada, que é a maioria de vocês que deve estar iniciando aqui. Quando você vai criar uma campanha, você precisa usar qual estratégia? Maximizar cliques, exatamente isso, maximizar o cliques. Porque o que você quer quando você cria uma primeira campanha? Você vai usar o site do produtor, certo? Vai usar um link e você fala assim, Google, eu quero um máximo de cliques nesse link. Eu quero um máximo de pessoas clicando nos meus anúncios. E como é que o robô vai entender essa informação? Ele vai buscar pessoas que têm costume de clicar em anúncios na internet, não de converter. Ele vai buscar padrões de pessoas que clicam. Mas por que então, Caio? Se eu quero conversões, por que eu vou usar a estratégia maximizar cliques? Porque você vai entender que quando o Google ele usa para fazer os desenvolvimentos do robô, ele usa a inteligência artificial. Para ele usar a inteligência artificial, ele precisa de alguns dados para cada vez mais otimizar os seus anúncios, certo? Então, se você está criando uma campanha do zero, você não tem esses dados, o que são dados, Caio? São conversões, dados de compra do comprador. Quando você tem 10 vendas, o Google vai ter lá 10 pessoas que compraram o seu treinamento e tem o padrão daquelas pessoas. Quem que ela é, qual idade, qual interesse, qual estado que ela mora, se ela comprou de um celular, se ela comprou de um computador. O Google ele pega todas essas informações. Eu, Caio Calderaro, vou lá no Google e pesquiso. Curso GPA Domínio Estratégico. Então ele vai pegar esses dados, os dados do comprador e vai criar padrões. Aí quando você for fazer outros anúncios, quando você criar anúncios, a pessoa que pesquisar, o Google vai pensar assim, essa pessoa que está pesquisando por essa palavra-chave que esse anunciante escolheu, ela tem o perfil comportamental das outras pessoas que compraram? Ele faz combinação de dados. Então o Google é uma máquina tão inteligente que ele faz
combinação de dados. Ele pega um público comprador, identifica padrões e depois só mostra o seu leilão em pessoas que têm possibilidades de compra, entendeu? Então o maximizar cliques, eu ainda não estou usando essa inteligência do robô. Não é uma estratégia inteligente. O maximizar cliques não é uma estratégia onde eu uso a inteligência artificial do Google. Eu só pedindo para o Google maximizar meus cliques, sem esses padrões de compra, tá? Então, como eu não tenho esses padrões de compra ainda, como eu estou iniciando, eu sempre inicio com maximizar cliques. É a melhor maneira de você iniciar uma campanha quando ela não tem dados. Quando ela não tem dados de compra, tá? De compra. Tem também o CPC manual, tá? Vou deixar aqui do lado. Eu já do lado aqui, tá? Que também você vai usar o CPC manual nesse mesmo momento, numa campanha inicial. Por que eu vou falar pouco dele? Porque eu não aconselho que você use o CPC manual. Ele é o mesmo processo do maximizar cliques, aliás, é a mesma ideia quando uma campanha não tem inteligência, quando uma campanha não tem dados de compra, tudo mais. Só que o CPC manual é uma análise muito mais profunda. É a primeira estratégia de lance que o Google criou. É onde você, como anunciante, controlava por horário. De manhã, cedo eu quero pagar tanto no CPC, no custo por clique, né? CPC, custo por clique. De noite eu quero pagar X. Nessa palavra-chave, eu quero dar um lance X. Na outra palavra-chave, eu quero dar um lance Y. É eficiente? É eficiente. Mas são análises mais minuciosas, mais durante o dia. É mais quem fica ali olhando o leilão o tempo todo. Para isso trabalhar de maneira mais tranquila, mais automática, o maximizar cliques para iniciar é o ideal. Só que CPC manual você também poderia usar, mas é quando você está no controle, o lance por palavra-chave. Maximizar cliques é você define um CPC, um limite que você quer pagar, e o Google vai trazer para você em leilões dentro daquele limite. O CPC manual, não. Eu escolho o limite de cada palavra que eu quero pagar. Quero pagar R$2 no Caio Calderaro quero pagar 3 e assim por diante. Então essa é a diferença, a única diferença entre CPC manual e maximizar clique. Mas eu vou deixar ele aqui de lado porque ele é uma alternativa, mas é uma alternativa mais avançada, tá? Então inicie sempre com maximizar cliques. Beleza, qual que é o segundo passo para eu mudar a estratégia? Que é maximizar conversões. Você vai mudar a estratégia, você vai iniciar aqui no maximizar cliques, que é o topo do funil, você vai descendo o funil quando a sua campanha for ganhando inteligência. Aí você vai para onde? Maximizar conversões. Agora sim, eu estou maximizando as minhas conversões. Eu estou trazendo mais, estou dando valor Google. Agora eu quero o máximo de conversões, não o máximo de cliques. Só que agora eu já tenho uma inteligência, eu já tenho dados de compra. Agora sim, eu posso te falar assim, cara, o robô, eu quero que você traga pessoas parecidas com essas pessoas que compraram. Ou seja, para eu mudar para esse estágio, para eu sair do maximizar cliques para o maximizar conversões, eu tenho que ter, no mínimo, 30 conversões. 30 vendas em um produto, tá? Não é no total, é em cada produto. Subi uma campanha, bati 30 conversões, aí eu posso mudar a estratégia de lance mais avançada. É uma estratégia de lance inteligente. Aí eu já estou usando toda a ferramenta, toda a inteligência do robô para trabalhar para mim. Eu estou falando que eu quero o máximo de conversões em cima de uma determinada palavra-chave. Eu já tenho dados suficientes para o robô trabalhar para mim. Então eu uso a inteligência artificial, certo? Só que eu preciso de 30 conversões. Caio, é uma métrica? É uma coisa exata? O Google fala que tem que ter 30? Não, o Google não fala. Sempre pensa, se eu estou trabalhando com padrões, com pessoas, para ele pegar esses padrões, quando eu te dou duas pessoas aqui agora, eu falo assim, ó, você consegue identificar o padrão dessas duas pessoas? O que elas têm em comum? Você conseguiria identificar? Talvez. Agora, se eu trago para você 10 pessoas aqui, ficaria mais fácil, né? Com 10 pessoas, eu identificar o que elas têm em comum, o que as 10 pessoas têm em comum. Imagina 30. Então eu sempre penso que é uma métrica boa, e até pelos testes, né, funciona melhor quando eu tenho mais conversões. Quanto mais, melhor. Só que eu considero uma média entre 30 conversões. Cara, eu fiz 25 conversões. Eu quero mudar, quero dar um choque na minha campanha. Já quero trocar essa estratégia de lance de maximizar cliques para maximizar conversões. Posso? Pode, porque é uma métrica, é um norte, não é uma regra, tá? Mas pensa aí no norte de 30 conversões para você sair de maximizar cliques
para maximizar conversões. Vocês vão aprender a mudar isso lá, como fazer esses processos, tá? Outra etapa, avancei ainda mais, Caio. Fui para maximizar conversões, agora eu fiz mais 20 conversões. Agora eu tô com 50 conversões total. Já tô muito inteligente. Qual que é a próxima etapa? Só lembrando, tá, galera? Aqui dentro do maximizar conversões, também tem o CPC otimizado, que é o mesmo esquema do CPC manual, tá? É o mesmo esquema do CPC manual. E você consegue controlar o grupo, a palavra-chave, você consegue dar lance por palavras-chave, você consegue estar no controle maior do leilão. É você não usando o robô, é você controlando o leilão, o quanto você quer pagar por palavra. Maximizar conversões, quando eu estou em maximizar conversões, eu não defino limite no meu CPC. Aí eu falo assim, Google, você pode gastar o que você quiser para você me trazer o máximo de conversões. Você vai pagar o CPC que você quer, eu vou entrar em leilões que você quer para você me trazer conversões. Então não importa se ele vai gastar R$10, desde que ele me traga as conversões, tá? Então eu não estou no controle do CPC. Tende a ficar mais caro, porque é um lance mais inteligente, certo? Eu apareço em melhores leilões, porém eu preciso de menos cliques para vender. Eu pago mais alto por clique, mas eu preciso de menos clique para vender, por eu aparecer em leilões mais inteligentes. Sempre funciona? Nada aqui é 100% de certeza que funciona. É o jeito que o robô trabalha, mas é um robô lidando com humanos. E quando você pensa que o robô ele tem dados estatísticos, vamos supor, ele fala assim, cara, essa pessoa tem grandes probabilidades de compra, mas ele não tem certeza que o outro ser humano que está pesquisando vai comprar. Então são dados, são probabilidades, são dados combinados, não é nunca uma regra, certeza que vai comprar. Então qual que é a diferença? Quando eu uso o CPC otimizado para o CPC manual, né? É nessa mesma etapa que eu posso usar o CPC otimizado. É a mesma coisa do CPC manual, só que ele é voltado para conversões. É o mesmo jeito de controlar, só que é no momento que eu já tenho conversões. Quando eu já tenho conversões, eu poderia testar o CPC otimizado também. Por que também não vamos aprofundar e eu não coloquei no funil? Porque eu acho mais eficiente o maximizar conversões do que o CPC otimizado. Se pensar na diferença entre os dois, a diferença é maximizar conversões, eu deixo o CPC solto. O Google vai me mostrar qual que é o valor que ele quer entrar nos leilões. CPC otimizado, eu tenho controle sobre o CPC. É uma estratégia voltada para conversões, é uma estratégia inteligente, mas eu dou um teto no CPC. Eu falo, ó, maximizar conversões está aberto, está livre, gasta o que você quiser, mas busque conversões. CPC otimizado, melhorado ou otimizado, eu estou buscando conversões, mas eu falo, não, eu quero pagar no máximo R$10 por clique, tá? A diferença é essa. A outra etapa que eu falei, você sai de maximizar conversões para CPA desejado. Daí é a estratégia mais inteligente, mais tranquila. É essa que você vai morar na praia e vai deixar o robô trabalhar, tá? Tô brincando, mas, por exemplo, é a estratégia onde todo mundo quer chegar, no CPA desejado. É onde roda muito mais tranquilo e muito mais assertivo. Só um adendo antes de eu explicar o que é. Eu posso sair de maximizar cliques para CPA desejado? Pode, porque não tem regra. Entendendo o conceito, você pode saber que você pode mudar. O Google não fala, passa por essas etapas. Eu falo por entender as estratégias e o que é cada etapa. Como eu sei o que é cada etapa, eu acho mais eficiente fazer esse funil. Porque aqui você pode trazer muito mais conversões. Às vezes, se você pula direto para cá, você vai limitar as suas conversões, mas não está errado, tá? Então vamos lá, o que é o CPA desejado? O CPA desejado é o custo por aquisição. O quanto que eu vou gastar para ter uma venda. Vamos supor assim, eu falando assim para o Google. Ô Google, eu quero ter uma venda a cada R$50. É o custo por aquisição. A cada aquisição, a cada venda, eu quero gastar R$50. Ou seja, todas as estratégias, eu pago por clique, tá? Eu pago por clique na primeira, eu pago por clique no segunda, eu pago por clique nessa, todas eu pago por clique. O que muda é, quando eu falo, eu quero uma venda a cada R$50, ele vai aparecer, vai me mostrar em leilões, mas quando bater R$50, quando eu gastar esses R$50, eu tenho que fazer uma venda. Por isso que é o lance mais inteligente. Eu considero você mudar quando tem 50 conversões. Pode mudar antes? Pode mudar com 30? Pode, mas ele é mais eficiente, quanto mais conversões melhor. Então eu jogo 20 acima
daqui para você mudar para CPA desejado, que daí é a maneira mais tranquila de você anunciar. Você não precisa ficar preocupado com nada, porque o Google vai gastar dinheiro, mas você deu um limite para ele. Até R$50 eu quero uma venda. Então fica tranquilo, gasta da forma que você quiser. Se você quiser entrar em leilões onde o clique é R$50, não tem problema, eu pago esse clique, mas desde que você me traga essa venda, porque eu quero gastar dinheiro desde que você gaste R$50 para fazer uma venda. Cara, mas isso aí é um mar de rosas, né? Então é só eu falar que eu quero R$10, eu quero uma venda, pô. Eu não quero 50, cada R$10 eu quero uma venda. Não. Por isso que existe uma etapa. Você precisa mostrar para ele. Você não fez 30 conversões aqui? Você não fez 50? Ou será, você fez 40, 35 e vai mudar? Você mostrou para ele, ó, Google, eu já fiz 30 conversões. E dessas 30 conversões, você viu, eu demorei R$40 para fazer uma venda. A cada R$40, a média que eu faço por venda, a média que eu gasto para fazer uma venda é R$40. Sempre que eu gasto 40, eu vendo. Eu já mostrei para você, eu fiz 50 vendas e eu mostrei para você através dessa média. É a média que eu gasto, então eu posso fazer isso. Eu estou dando na sua mão para você fazer o que eu já fazia, certo? Já provei para você. Então por isso que antes eu tenho que ter uma métrica antes. Não adianta você, por exemplo, fez 50 conversões, e se você pegar a quantidade de vendas que você fez, dividir pelo seu custo, vamos supor que você fez R$100 por venda. Cada R$100 você fazia uma venda quando você estava nessa etapa aqui. Não tem como você chegar lá, mudar para CPA desejado, mudar a estratégia para CPA desejado e falar assim, Google, eu gastava R$100 para fazer uma venda, mas agora eu quero que você gaste 30. Aí você define o CPA. O que é CPA desejado? Você vai definir o seu CPA desejado. Google, R$30 é o meu CPA desejado. Não tem como. Ele fala, ué, ele pensa, né? Ele não pensa, mas ele leu o algoritmo. Ué, mas você demorava 100 para fazer uma venda, como é que você quer que eu ache a cada 30? Quando acontece isso, é capaz da sua campanha nem rodar, ou de nem entregar os seus anúncios, ou de não trazer a venda que você quer. Mesma coisa, não é certeza que você definiu que você quer gastar R$40 para fazer uma venda do seu CPA desejado, que vai acontecer. Às vezes pode gastar um pouco mais, um pouco menos, mas ele vai gastar na média do seu CPA desejado. Por isso que eu falo que é um lance tranquilo. Sua campanha fica... Eu tenho campanhas de CPA desejado que roda há 3 meses, eu nem mexo nela, porque tá lá. Passei por todas as etapas, agora está em CPA desejado, o Google me traz uma conversão no custo que eu quero, na média do custo que eu quero, e está tranquilo, ele faz o que ele quiser, porque já é um lance inteligente, ele já passou por um processo de aprendizado, ele já entendeu a minha campanha, o meu produto, o meu público, agora ele só usa a inteligência dele. Então é a estratégia mais inteligente e uma das mais eficientes que você pode chegar nesse nível em cada produto que você começar a vender muito, certo? Que é a famosa CPA desejado. Lembrando, ele pode oscilar. Você falou que você queria gastar 50, ele pode gastar 70, depois 30, depois 40. Mas a ideia é, ele tem que trazer as conversões. Se ele não trouxer as conversões que você falou que quer gastar, botei um CPA de 50 e ele gastou 70 e não me trouxe uma conversão, automaticamente às vezes ele para de rodar seu anúncio. Ele fala, ó, não consegui entregar as suas conversões. Mas é bem provável que funcione. Não é certeza, sempre certo, mas é bem provável. Então isso que é estratégia de lance e funil de estratégia de lance. Espero que você tenha entendido todos os processos de estratégia de lance. Maximizar cliques, eu vou iniciar. Depois eu vou para maximizar conversões numa segunda etapa, quando eu tiver 30 conversões. Bati 30 conversões, fiz mais 20, fui para 50, posso trocar para CPA desejado. Posso ficar só em maximizar conversões? Posso. Posso quadrar para cá? Posso. Posso CPA voltar para cá? Posso testar também. Todos esses testes vocês vão aprender na prática. Eu quero que vocês entendam aqui o que é. A parte estratégica, na hora que vai trocar certo, vocês vão entender mais na hora que nós estivermos criando a campanha ou nas fases que nós vamos otimizar campanhas que vendem. Então vocês vão aprender mais sobre isso daqui. Mas a ideia é as 3 principais. Óbvio que aqui, nesse nível, tem um CPC otimizado e nesse nível tem um CPC manual. O que muda é o controle, é que aqui eu estou no controle do CPC, aqui também, tá? Mas é basicamente isso daqui que você vai aprender e a ideia de estratégia de lance. Como é que você paga o Google? A parte quando você deve usar uma e quando você deve usar outra. Lembrando, não tem melhor e pior, tem momentos da sua campanha. Em qual momento você está, você vai definir a sua melhor estratégia ou testar a sua melhor estratégia de lance. Beleza? Então tamo junto e é isso.